para poder ter acesso ao crédito. Se o empreendedor não tem essa habilidade, não tem acesso ao crédito, e isto é uma questão fundamental, e hoje em dia, obviamente, sabem melhor do que eu, que essa questão de aceder ao crédito não se esgota no banco. Hoje em dia é possível, os capitais de risco, os business angels, enfim, os investidores autónomos que estão disponíveis para, de alguma forma, emprestar dinheiro para boas ideias, e portanto depende do empreendedor ter a capacidade, a habilidade de saber vender o seu peixe e saber vender o seu produto. E portanto, nessa altura, em que estes instrumentos ainda não eram bem divulgados, bem conhecidos, ou não estavam suficientemente dinamizados, Júpiter colocava o crédito bancário naturalmente como um fator fundamental, que era aquele que permitiria alavancar o negócio. E depois uma questão fundamental que hoje até baralha um bocadinho a questão do empreendedorismo, que é a inovação tecnológica. Hoje nós confundimos muito o empreendedorismo com empresas tecnológicas. Normalmente quando se fala em empreendedorismo está toda a gente sempre a pensar nas empresas tecnológicas, um bocadinho à custa daquilo que foi a revolução das .com, mas isto é também um erro, porque o empreendedorismo não se esgota apenas das questões tecnológicas, nem se esgota apenas das empresas na internet. Há aqui um vasto campo de atuação que deve ser e que pode ser de alguma forma perseguido. E portanto, dizia para terminar esta questão da evolução, que começou porventura a grande dinâmica relativamente ao turismo, ao empreendedorismo, neste autor, o Schumpeter, que definiu até, com alguma graça, o empreendedor como um ser iluminado, que aproveita oportunidades, com espírito livre, aventureiro, capaz de gerar inovação e de superar a concorrência. Reparem que ele chama aventureiro, é uma coisa terrível. Eu discordo, por exemplo, gosto de Schumpeter e discordo com o empreendedor deve ser um indivíduo aventureiro. Isso não é uma boa prática, digamos assim, para um empreendedor. Um empreendedor é um indivíduo que tem capacidade e tem vontade e está disponível para enfrentar o risco, que é uma coisa completamente diferente do indivíduo ser aventureiro, no sentido que nós conhecemos, não pensa nas coisas e vai de cabeça para aquilo e, obviamente, acaba por ter um prejuízo maior do que devia de ser. Mas, do ponto de vista global, foi uma época de crescimento económico, na Europa, sobretudo, enfim, o empreendedorismo não teve, pelo menos, a dinamização, nem foi falado como se fala hoje. Na Europa, no ano 2000, surge uma coisa que todos conhecem, que tem o nome de uma cidade estratégica de Lisboa, que colocou o empreendedorismo no centro do debate. Incubadora de empresas que em 10 anos criou 3 empresas por ano. Ora, isto é de facto um falhanço redondo e não há descrição possível, ou pelo menos desculpa possível nesta matéria. Mas se falhou nisto, ainda falhou numa coisa pior. É que o Governo Regional é hoje o responsável pela circunstância factual hoje, basta olhar para as estatísticas, da Madeira ser a região do país que tem não só o maior risco empresarial, mas tem também a maior proporção de falências. E é o responsável porque não paga o que deve às empresas a tempo e horas. Ora, desvia esse dinheiro, o dinheiro que está disponível, para investimentos que são investimentos absolutamente deslocados e completamente desadequados para a altura em que vivemos. E, portanto, obviamente que este ambiente não é um ambiente propício para que os jovens, e não só, porque os menos jovens também poderão ter essa vontade e têm essa legitimidade de criar a sua própria empresa e o seu próprio negócio. E, portanto, o Governo Regional foi o carrasco daquilo que é o empreendedorismo na região autónoma da Madeira e o carrasco daquilo que é o desenvolvimento da região do ponto de vista empresarial. Por outro lado, ainda gostava de dizer que o ambiente económico que este regime jardinista criou e que hoje vivemos é, de facto, um ambiente anti-empreendedorismo. Nós não temos liberdade económica, os projetos e as iniciativas que estão em curso e que podiam ser oportunidades para os mais jovens estão quase sempre orientados para interesses que não são interesses públicos e, portanto, esta liberdade económica não existindo condiciona significativamente aquilo que é o empreendedorismo. Por outro lado, não criou um ambiente com menos custos do ponto de vista da criação de empresas, com menos impostos, pelo contrário, aumenta impostos em vez de diminuir, e isto obviamente é um problema do ponto de vista da criação de empresas, com menos instrumentos do ponto de vista da alavancagem de novos negócios no que respeita ao seu financiamento. Pelo contrário, o financiamento das empresas está hoje absolutamente condicionado pelas dificuldades da banca e o Governo Regional não foi capaz de, com o dinheiro que tem do ponto de vista dos fundos europeus, de reorientar para o empreendedorismo. E, portanto, em conclusão, o que nós infelizmente chegamos à conclusão é que este Governo não cumpriu aquilo que é essencial do ponto de vista do desenvolvimento de uma região moderna e determinada a criar riqueza e emprego, que é apoiar os seus jovens a criar empresas. Ele foi, como disse, o carrasco do empreendedorismo e teve sempre uma política anti-empreendedora e os números falam por si.